Oi pessoal, bom dia. Já tô no trem expresso aqui para Nara, que é o passeio de hoje. Nara é uma das cidades mais ricas em história e cultura do Japão, porque ela foi a antiga capital do Japão, antes ainda de Tóquio, antes ainda de Kyoto. Ela foi a primeira capital do Japão, durante um período chamado Nara, que foi de 710 a 794. Então hoje ela é conhecida pelos seus templos majestosos, como o Todaiji, que tem o grande Buda, né, de bronze, e o Kasuga Taisha, que é famoso por ter milhares de lanternas. Então hoje Nara é um centro espiritual muito importante e um centro artístico do país. E uma das coisas pela quais Nara é bem famosa, e talvez você aí já vai conhecer, é o Parque de Nara, né, que tem vários servos. Esses servos são considerados mensageiros divinos na tradição shintoísta. Então é uma coisa que atrai visitante de todo mundo, né? E como se não bastasse, veja a importância de Nara, ela foi classificada como Patrimônio Mundial da Unesco. Na verdade não ela, mas a parte do complexo histórico de Nara antiga, porque ela é realmente o berço da formação da cultura japonesa. E o trem começou a partir. Então é um lugar berço de arte, de literatura, de arquitetura clássica, tem tesouros históricos, né? Que é assim uma cidade fundamental para quem quer conhecer um pouquinho mais da história e das raízes do Japão. Esse aqui atrás de mim é o portão Nandaimon, o portão sul do templo Todaiji. E uma das coisas impressionantes é que ele é feito todinho de madeira, com aquela técnica japonesa que alguns de vocês já devem ter ouvido falar. Inclusive, por exemplo, para quem está em São Paulo, conhece a Japan House, ali na Avenida Paulista, foi feita com o mesmo tipo de técnica, né? Não do mesmo jeito, mas do mesmo tipo de técnica. É uma construção que leva só madeira, não leva um prego, um metal, e você faz tudo então na base dos encaixes. Uma coisa impressionante que tem aqui na entrada do templo é a estátua de dois guardas chamados Nyo, os protetores. Depois eu mostro melhor para vocês. Um está aqui atrás, tá? É imenso e de uns detalhes extremamente ricos. E aqui também. São estátuas com mais de 8 metros. Tá? Ó, quem está vindo me visitar. Oh, que fofinho! Na área é assim, veio os servos no meio falar com você. Então, e um desses guardas se chama Ungyo, é o que tem a boca fechada, ele representa o fim de todas as coisas, e o outro guarda é o Agyo, ele tem a boca aberta, simboliza o início. Então, juntos, eles representam o ciclo da vida, da morte, do renascimento, e além de serem protetores, como a gente falou, né, guardiães, então eles estão aqui para espantar os maus espíritos. E uma curiosidade, essas estátuas também são feitas de várias peças de madeira unidas, elas não levam nenhum outro material. Não tem gesso, não tem cimento, não tem prego, não tem nada, apenas madeira. Really? So, in 12th century was the first shogun king. The first shogun is Hamakura shogun. So that's why this time was samurai king. Many soldiers just fighting. E depois de passar pelo portão, a gente chega aqui no Daibutsu-den, o grande salão, onde tem um Buda enorme. Daqui a pouco a gente vai lá, não sei se pode filmar. E é uma estrutura de madeira gigantesca.
se eu não estou errado, ela foi a maior estrutura de madeira do Japão, até 94 ou até 98, eu só não sei o ano. Mas até um desses 2 anos, ela foi a maior estrutura só de madeira, de novo, sem nenhum prego, sem nenhum outro material, aqui no Japão. Pronto, chegamos aqui no grande salão e aqui atrás de mim está o grande Buda, né, Daibutsu em japonês. Deixa eu ajustá-los. É impressionante, gente, o tamanho dessa estátua. Então é uma estátua toda de bronze, tá? E ela tem cerca de 15 metros de altura. Está estimado que o peso dela seja de umas 500 toneladas e com isso ela é uma das maiores estátuas de Buda do Japão. Para você ficar ainda mais impressionado com isso, ela foi concluída em 752. Só a mão aberta ali do Buda tem 2,5 metros de altura. Eu não sei se essa, provavelmente a outra, né? E essa auréola que tem atrás dele, né? Essa auréola dourada, não sei se vai ficar muito bom para ver aqui, mas depois eu filmo, tem 16 imagens menores ao redor, que representam os Bodhisattvas. E aí aqui, ó, nas laterais do Buda, tanto do lado direito como lá do outro lado, do lado esquerdo, você tem estátuas de Bodhisattvas. E um pouquinho mais para cá, vamos ver se eu já consigo mostrar para vocês, estátuas do que se chama Shitenno. São como se fossem protetores celestiais e a história diz que eles guardam os 4 cantos do universo. Aqui, uma das colunas tem um buraco aqui na base, ó, e vocês estão vendo que as crianças estão tentando passar. Porque como boa história, de novo, tradicional, lendária japonesa, tem uma tradição que diz que se alguém conseguir passar por aqui, recebe boa sorte e iluminação espiritual. Eu acho que crianças até passam. Vamos ver se essa aqui consegue. Ó, essa aí acho que está saindo do outro lado. Conseguiu. Mas para um adulto, realmente, se ele passar, é um buraquinho extremamente apertado. Merece bastante boa sorte e toda a iluminação espiritual do mundo. Então, aí eu falei do Buda, falei dos guardiães dos 4 cantos do universo, falei dos Bodhisattvas, né? Que aqui, por exemplo, esse dourado é um. E também tem os 16 ali ao redor dele. Mas o que é um Bodhisattva? Bodhisattva é uma figura central em todo o budismo, mas em especial no budismo da linha que se chama Mahayana. O termo vem do sânscrito, deixa eu ficar aqui que é um fundo bonito, e significa mais ou menos o seguinte: Bodhi é a iluminação, né? Ou despertar. E Sattva é um ser. Então é um ser que passou pela iluminação, ou pelo menos um ser que está no caminho da iluminação. Mas que nesse caminho, por uma grande compaixão, que se chama em sânscrito Karuna, é uma pessoa que decidiu atrasar sua entrada no estado de Nirvana, de iluminação máxima, para ajudar todos os outros seres a alcançarem a mesma libertação. Então, o Bodhisattva é considerado um ser de extrema misericórdia, de extrema bondade espiritual, de sabedoria, de compaixão, né? E tem uma aspiração altruísta. Em vez de ele chegar sozinho na iluminação, ele resolve ajudar os outros a chegarem lá também, mesmo que para isso ele não chegue na iluminação, né? Então você tem vários Bodhisattvas. E aí por isso que uma das representações é com 16 figuras, né? Por exemplo, ao redor do Buda. Esse número 16 não é arbitrário, ele tem um simbolismo bem profundo, de novo, mais no budismo Mahayana. Esses 16 Bodhisattvas representam 16 companheiros espirituais que ajudaram o Buda, na verdade um Buda especial chamado Vairocana, o Buda cósmico, a iluminar o mundo. Então essas 16 figuras são inclusive usadas muitas vezes em contemplações, em meditações, né? Você tem meditações que vou me conectar com esses 16 seres especiais para eu poder chegar na iluminação. Então é como se eles também representassem 16 reinos de existência distantes, né? Então o universo é descrito às vezes nos textos sagrados budistas como
multiconectado, né, com múltiplos reinos, e muitas vezes aparece a ideia de que são exatamente 16 reinos. Então essas figuras lembram essa construção também universal. 얼굴끼리만 5m입니다. 얼굴끼리 여기다가 E um dos últimos passeios aqui por Kyoto, antes de entrar o Shabat e antes de ir para as minhas últimas cidades da viagem, é no Kinkaku-ji, conhecido em português como Pavilhão Dourado. É um dos marcos aqui de Kyoto, talvez vocês até já viram em fotos. E agora, ele não é só de Kyoto, é um dos templos mais famosos de todo o Japão. O nome oficial desse templo é Rokuon-ji, que significaria algo como Ji é o templo, né? E Rokuon é o Jardim dos Servos. Bom, ele foi construído no final do século XIV e, como vários templos, tem aí uma arquitetura e uma estética zen particularmente impressionante, né? Ele foi construído para ser a casa de retiro de um shogun de 1397. E depois que esse shogun morreu, é que ele acabou virando um templo zen de uma seita chamada Rinzai. Agora, tem uma coisa muito interessante para quem gosta de literatura, que é o seguinte: em 1950, como muita coisa que a gente viu durante a viagem, o Kinkaku-ji foi incendiado por um jovem monge. E esse evento inspirou o famoso autor japonês, não sei se vocês conhecem, Yukio Mishima, mas é um autor particularmente bom. Ele ficou inspirado por esse incidente e escreveu um romance que chama O Templo do Pavilhão Dourado. Então, o templo que tem hoje é uma reconstrução bem fiel, mas de 1955. Infelizmente, o original foi queimado. Enfim, e quem gosta de literatura, vale a pena pegar esse livro do Yukio Mishima. Então aqui a gente está na entrada do templo, né, naquele caminho geralmente que tem para chegar no templo, e daqui a pouco a gente vê o famoso Pavilhão Dourado. Cheguei aqui no pavilhão, gente. Impressionante como é bonito. Nossa, surreal. Então, o pavilhão é todo revestido com folha de ouro puro, tá? Sem nenhuma mistura. E ele está situado aqui à beira desse lago, que é chamado Kyokochi, que é um espelho de água. E na verdade, grande parte desse lago é feito para servir de espelho e de refletir o próprio pavilhão, né? Ou seja, dando aí um efeito estético ainda mais agradável. E o pavilhão, ele tem 3 andares, vocês conseguem ver aqui, cada um deles com um diferente estilo arquitetônico. Vou virar a câmera enquanto eu falo deles. O andar térreo, né, que ele fica praticamente apagado perto dos ossos de ouro, ele é feito num estilo chamado Shinden, né, que é associado a palácios aristocráticos. Mas você vê que ele é mais simples, ele é basicamente só de madeira, né, e algumas portas ali de correr. O segundo andar é chamado estilo Buke, inspirado em residências já de samurais. E o terceiro andar, o menorzinho aqui, é do estilo Karayu, que é da arquitetura de templos zen mesmo, em especial dos templos zen chineses. E lá em cima do telhado, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom para vocês, ele é coroado com uma fênix dourada, né, que simboliza paz e harmonia. Aqui dá para chegar ainda mais pertinho dele e ver a fênix lá na ponta e os 3 estilos de construção, tá vendo? Só de madeira, de ouro, só que 2 estilos diferentes, né? De templo zen e de casas de samurai.